Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Gênesis capítulo 28, por favor. Me acompanhe a partir do versículo 10. Nós vamos ler do 10 até o 22. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Se você puder, repita comigo essa frase: é a casa de Deus, a porta dos céus. Só mais uma vez, um pouquinho mais de ânimo e disposição. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Verso 18, na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Meu Deus, suplicamos graça, favor, entendimento espiritual sendo comunicado com a exposição da Tua Palavra. Oramos, ó Deus, não apenas que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, mas que o Senhor nos leve a um lugar de percepção das verdades espirituais. Não apenas a capacidade de percebê-las, mas de assimilá-las, de absorvê-las na nossa conduta prática, de maneira que não apenas nos alinhemos ao Teu propósito, te honrando, te exaltando e te glorificando, mas dessa forma podendo desfrutar daquilo que é o Seu plano perfeito e completo para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu creio que nesse domingo, mais do que mera e simplesmente uma palavra de ensino ou de instrução, eu quero comunicar algo que eu classificaria como uma mensagem profética. Um chamado de Deus ao momento de alinhamento e de preparação para um novo tempo e para uma nova estação. Eu creio de todo o meu coração que é importante que você, de fato, procure, não apenas entender em linhas gerais o que vamos comunicar, mas entender naquele âmbito pessoal o que é que Deus está pedindo de mim, em termos de minha participação em relação ao que Ele vai falar ao meu coração hoje. Ao olhar para esse texto, algo que eu posso te dizer é que a revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Deus começa revelando de uma forma e um nível a Adão. Nós temos uma progressão, por exemplo, em Enoque, que andou com Deus. Mas à medida que nós observamos, nós vemos que alguns homens vão crescendo a revelação que gerações anteriores não tiveram. Como o pacto e a aliança que Deus faz com Abraão e a sua descendência, por exemplo. Quando finalmente Deus está para tirar a nação de Israel do Egito, Ele se revela a Moisés e diz: Eu, Senhor, não me fiz conhecer pelo meu nome aos seus ancestrais, aos seus pais, porque a revelação de Deus é progressiva. E não apenas da sua pessoa, mas também do seu propósito. Paulo escreve aos Gálatas e diz que quando Deus prometeu a Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Deus não estava falando apenas de algo que queria fazer com um homem ou um povo que era a sua descendência natural. Deus já estava anunciando a comunicação do seu propósito, do que Ele queria fazer pela terra em termos de redenção. E nós precisamos entender que ao longo da Escritura, não só a revelação da pessoa de Deus, mas do propósito de Deus, ela vem sendo apresentada de forma progressiva. Em Gênesis, no capítulo 31 e no verso 13, nós vemos Deus depois falando com Jacó a respeito da experiência que ele teve naquele lugar que antes chamava Luz, e ele passou a chamar de Betel. Betel no hebraico significa casa de Deus. Em Gênesis 31, 13, Deus diz: Eu sou Deus de Betel,
onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Basicamente Deus está dizendo, estamos continuando de onde paramos lá em Betel. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna. Quando Deus se revela dizendo, eu sou o Deus de Betel, posteriormente, voltando a Betel, Jacó chamará Deus pelo nome de El Betel, que significa o Deus de Betel. Há algo específico nessa revelação, a ponto de Deus incorporá-la, dizendo, eu sou o Deus que apareci lá, que desde então estou tentando comunicar algo. Por que Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus? Só porque Deus lhe apareceu? Não. Mas porque ele viu uma escada que ligava terra e céus. Essa conexão é evidente porque anjos estão subindo e descendo. Então quando os anjos estão descendo, a Bíblia está dizendo, os céus se conectaram com a terra. Quando os anjos estão subindo, a terra se conectou com o céu. É um caminho de ida e vinda. E é esse conceito de uma ligação entre terra e céus que expressa fortemente o entendimento do que é casa de Deus. O que Deus construirá ao longo da revelação que nós encontramos na Escritura. Não pode ignorar esse detalhe. Uma ligação entre terra e céu. Eu creio que há uma percepção profética acerca da casa de Deus que nós precisamos compreender, que diz respeito a essa ligação. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero construir isso em 3 partes distintas. Na primeira, eu quero te apresentar uma visão panorâmica de casa de Deus na Bíblia. Na segunda e na terceira parte, eu quero pegar 2 experiências de Jacó em Betel. A primeira, revelação do texto que nós lemos. A segunda, depois em Gênesis 35, quando ele volta. E juntando essas 2, nós percebemos que Deus nos traz uma visão sobre igreja, que eu e você precisamos carregar. Isso nos ajuda a entender como ser igreja. Igreja não é um ambiente onde você simplesmente frequenta. Não é apenas uma comunidade onde você participa. É um lugar onde há uma conexão entre terra e céus. E nós precisamos compreender isso. Então vamos começar falando sobre a visão da casa de Deus. A primeira revelação bíblica mais clara e evidente de que Deus quer manifestar sua presença. Sua habitação no meio dos homens já começa no Éden. Quando depois de criar o primeiro casal, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo dia ele visitava aqueles 2. O que é que ele estava comunicando desde o início? Eu não os criei para viverem sozinhos, desconectados ou distantes de mim. Eu quero ser parte da vida de vocês. Eu quero conexão com vocês. No entanto, é a partir de Jacó que a expressão casa de Deus aparece na Bíblia. E um conceito começa claramente a ser criado. Então, a revelação da casa de Deus começa com Jacó. Depois evolui com Moisés. Quando Deus o orienta a estabelecer um tabernáculo, uma tenda móvel. E nós percebemos que o livro de Hebreus fala, daqui a pouco vamos ler sobre isso, que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus como servo. Então o conceito de casa de Deus evolui. Nós temos depois uma nova progressão. Eu vou pular o tabernáculo de Davi e eu vou pular direto para o templo que Salomão constrói. E novamente, dessa vez não uma tenda móvel, mas uma casa fixa e uma revelação maior da casa de Deus vai sendo comunicada. Depois Ezequiel começa a falar do período de restauração pós-cativeiro de Babilônia. E nós vemos anúncios de uma reforma e restauração do templo, o que literalmente acontece por meio de Herodes, que era o templo que Jesus frequentou durante os seus dias. Mas quando a gente observa o conceito do Novo Testamento de casa de Deus, nós percebemos que essa ideia de um ambiente físico, de um lugar geográfico, ela passa por uma mudança de conceito. Em Atos, no capítulo 7, na pregação de Estevão, vou ler do verso 44 ao 49, nós lemos: o tabernáculo do testemunho, uma das formas de se referir ao tabernáculo de Moisés. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, agora está falando da próxima geração, tendo recebido o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Esse achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Embora o próprio Deus tenha construído o conceito de uma casa, de um lugar de habitação, agora Estevão, no contexto da nova aliança, está pregando: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas habitou, mas não habita mais. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, a Escritura registra que o véu do templo, que dividia o santo lugar dos santos dos santos, o santo dos santos era o lugar da presença de Deus. Uma única pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, podia entrar naquele lugar com sacrifício, senão morreria.
Flávio Josefo, a maior fonte historiadora, né, da nação de Israel, depois da Bíblia, faz menção de que esses sacerdotes muitas vezes entravam amarrados com cordas, com sinos balançando, porque se deixasse de fazer barulho e mover lá dentro, é porque ele tinha sido fulminado pela presença de Deus, e a corda era para do lado de fora o puxarem. Havia uma reverência a esse lugar da manifestação da presença de Deus. Mas quando Jesus brada na cruz, está consumado. O véu se rasgou. A presença de Deus deixa de estar confinado a um ambiente físico, a um lugar geográfico. E agora o conceito de casa de Deus passará por uma mutação. Jesus se refere ao templo reformado do período pós-babilônio, e ele diz: vocês levaram anos edificando isso, e foram quase 50 anos. Jesus diz: pode derrubar essa casa em 3 dias, eu a reedificarei. As pessoas não entenderam. Como que você vai levantar em 3 dias algo que levou quase 50 anos? A Bíblia diz que Jesus falava a respeito do seu corpo. Ou seja, o conceito de uma nova casa sendo erguida, agora não como prédio, mas de uma habitação de Deus nas pessoas, está sendo comunicado. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, Paulo escreve e diz: escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O conceito de casa de Deus está agora relacionado à igreja. E a igreja não é um prédio onde eu e você frequentamos. A igreja é o ajuntamento dos santos, que como indivíduos, de acordo com o ensino do Novo Testamento, se tornaram agora morada de Deus no Espírito. A habitação de Deus pelo seu Espírito. O conceito de casa de Deus passa por essa mudança. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 6, a Escritura diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa? Somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés foi fiel como servo sobre a casa de Deus, uma tenda móvel. A Bíblia diz: Cristo é fiel sobre a casa de Deus como filho. Mas ele diz: a tenda ainda é móvel, mas não é um ajuntamento de pano e estrutura. Nós nos tornamos essa tenda móvel. Nós somos o lugar da manifestação da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que é preciso que eu e você entendamos? Que desde o início, a visão da casa de Deus está relacionada com a pessoa de Cristo. Nós vemos que a pedra que Jacó usou como travesseiro, ele a levanta como uma coluna e ele a unge com óleo. A pedra ungida tipifica Cristo. Aliás, há inúmeras profecias a respeito da vinda do Messias que estão relacionadas com uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. E quando olhamos para a declaração do próprio Jesus sobre o plano de estabelecer a sua igreja, não dá para ignorar que em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, Nosso Senhor diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: minha igreja será edificada sobre uma pedra. Pastor, a pedra é Pedro? Não. A igreja romana ensinou isso por muitos séculos. Mas Jesus diz: na verdade eu te digo que tu és Petrus, um pedaço de pedra. E Jesus diz: e sobre esta pedra, no grego, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: a igreja será edificada sobre uma pedra, mas a pedra nunca foi Pedro. A pedra é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental. É por isso que 1 Coríntios 3,11 diz: nenhum outro fundamento pode ser colocado, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. O próprio Pedro, a quem Jesus dirigiu a palavra, não teve a menor dificuldade de entender a revelação que lhe estava sendo comunicada. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.